Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 7 de março de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, segundo amanhã e como de praxe, segunda-feira, a gente tem poucos jogos, mas vou ser sincero com vocês, a gente tem jogos interessantíssimos aqui de times que estão brigando na parte de cima da tabela e pode valer a pena, hein? Pode valer a pena essa segunda-feira. Passando sobre ontem rapidamente, não foi um dia ruim pra gente, mas é um dia que tá longe de ser o que a gente espera. Principalmente alguns jogos que a gente esperava gols e acabaram não acontecendo, porém os favoritos ali, a grande maioria acabou cravando favoritismo. Batemos o bilhete do canal, uma semana boa, graças a Deus, do bilhete do canal, março na verdade, né, começou bem, e batemos o bilhete do Insta também, para quem tem pagamento antecipado, então para quem encerrou naquela hora lá que eu falei que podia encerrar. Se você não me tem no Insta, já me segue que quando eu tenho uma grade boa, e além de deixar um bilhete aqui, eu deixo um bilhete lá também. Provavelmente para os jogos de amanhã não vai ter, porque a gente tem poucos jogos, mas para Champions League ali é bem provável que a gente tenha. E no final do vídeo, para não ficar enrolando muito, eu converso com vocês sobre a questão de encerrar a aposta. Vamos lá, vamos começar logo aqui. Primeiro jogo que eu tenho, 4h45 da tarde, segunda divisão do Campeonato Francês, Toulouse, que vai receber o Dunkerque. O que eu tenho de interessante aqui, tropa? Eu tenho o Toulouse, que é líder, que vive um momento de vencibilidade, 4 vitórias consecutivas. Eu tenho o Dunkerque, que está tentando se levantar aqui. Se você olhar dos últimos 5 jogos, venceu 3. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá, vamos dar uma olhada aqui na classificação. Toulouse é o líder com 54 pontos. Teve uma rodada muito boa para ele desse final de semana, que os favoritos aqui acabaram paçocando, né? O pessoal que está disputando com ele. Então ele tem a oportunidade de abrir pontos de vantagem. Lembrando que os 2 primeiros sobem direto, o terceiro, quarto e o quinto disputam uma classificação pelo acesso. Então, ele ganhando, ele vai a 57, já abre 5 pontos na frente do segundo, 6 pontos na frente do terceiro. Para ele vai ser muito importante. Ele que é um time brabo demais aqui na segunda divisão. Em 26 jogos ganhou 15 e empatou 9. Perdeu apenas 2. Fez 58 gols e sofreu 21. Do outro lado, eu tenho o Dunkerque. Deixa eu ver se está aparecendo. É o penúltimo colocado com 27 pontos. E é um time que está tendo uma nova esperança de subir. Com essas 3 vitórias que ele teve dos últimos 5 jogos, se permitiu colocar ele aqui, ó, ele está a 1 ponto do antepenúltimo, 2 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, 3 pontos aqui do 15º, então se ele mantiver aí essa média, ele consegue até escapar. Essas 3 vitórias foram muito importantes para ele, porque agora ele consegue realmente ficar próximo aqui de sair da zona do rebaixamento. Ele tem 27, mas o antepenúltimo tem 28, o 17º tem 29, até o 15º aqui, a diferença de apenas 3 pontos. Então é importante ele continuar pontuando. Ele que em 26 jogos ganhou apenas 7, empatou 6, perdeu 13, fez apenas 21 gols, faz poucos gols e sofreu 32. Vamos dar uma olhada no Toulouse jogando em casa. São 8 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Fez 36 gols e sofreu 12, a média de quase 3 gols do seu ataque por partida. E do outro lado eu tenho o Dunkerque, que fora de casa ganhou apenas 3, empatou 1 e perdeu 8. Fez 10 gols e sofreu 19. Vamos dar uma olhada no histórico? Toulouse, 4 vitórias seguidas. Dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a marcar. Já o Dunkerque, dos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve menos que 3 gols. Até porque é um time que tem um ataque que fez menos gols do que partida. Para essa partida aqui, o cenário não tem como ficar inventando, é a vitória do Toulouse, tá jogando em casa, é um time muito mais forte e tem tudo aí para vencer e acabar criando uma gordura ali rumo ao acesso e também rumo ao título, claro. O que torna esse jogo perigoso é justamente essa fase boa que o Dunkerque está vivendo, né, que ele está conseguindo se encontrar aqui, está conseguindo voltar a vencer, só que assim, ó, as partidas que ele venceu o que é o 16º, o 12º, e o 8º, se eu não me engano, né? São equipes ali de medianas para baixo, né? Por exemplo, o 8º ele tem 20 pontos a menos que o Toulouse. Acredito que o Toulouse jogando em casa é um grande mandante, tem tudo para vencer. Gostaria de ter uma cotação maior, tropa, sou bem sincero, gostaria de ter aqui pelo menos 1,50, até porque é jogo de segunda divisão, mas pelo que vem jogando o Toulouse, dá para buscar ali, pelo menos num bilhetezinho, placar para mim desse jogo 2-0 para o time da casa. 5 horas da tarde, Campeonato Espanhol, a La Liga, eu tenho o Atlético Bilbao que vai receber o Levante. É um jogo que tem uma situação um pouco parecida na relação do adversário. Por quê?
Eu tenho o Bilbao que dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. E eu tenho o Levante que vem de 3 jogos de invencibilidade, vencendo 2 jogos dos últimos 5. E por que é parecido? Porque o Levante ele tem apenas 3 vitórias. E essas 2 vitórias dele vieram dos últimos 3 jogos. Pô. Então é um time que, querendo ou não, tá tentando ali dar uma melhorada. Ele que venceu o Atlético de Madrid fora de casa e agora venceu o Elche. Não é um grande adversário. Vamos lá, o Atlético Bilbao tem 37 pontos em 26 jogos, ganhou 9, empatou 10 e perdeu 7, fez 29 gols, sofreu 25. O Atlético que costuma fazer partidas truncadas, partidas de 1-0, de 1-1 e empata muito, empatou 10. Já o Levante, em 26 jogos, ganhou apenas 3, empatou 9, perdeu 14, fez 28 gols, sofreu 51, sofre muito gol, média de quase 2 gols por partida. O Levante jogando fora de casa, ganhou apenas uma, que foi justamente essa partida contra o Atlético de Madrid, sofreu 30 gols em 13 jogos fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols, só que dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Outro detalhe interessante é que o Bilbao não perde para o Levante há 8 partidas, está com um retrospecto aí muito bom contra o seu adversário. Levante vem de 3 partidas de invencibilidade, a gente viu ali. E um detalhe interessante também é que as duas equipes têm muitos cartões. Tá? Se você olhar o Atlético Bilbao dos seus últimos 8 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 5 cartões, aí no caso eu estou falando da partida, tá, tropa? Não só da equipe. E o Levante, dos últimos 9 jogos dele, em 8, a gente teve pelo menos 5 cartões também. Você que gosta de trabalhar no mercado de cartão, pode valer a pena aqui um over cartões. Então, tropa, para essa partida aqui, quem não for trabalhar o mercado de cartões, eu acredito que o Bilbao não perde em casa, até porque o Bilbao, se a gente for jogar, contar só os jogos dentro de casa, ele vem de 5 jogos de invencibilidade. A última derrota dele foi contra o Real Madrid. Isso lá no ano passado. Então acredito que dá pra gente aqui com um empatezinho nula. Com essa cotação de 1,53, dá pra buscar ali uma odd de 1,20 para completar o bilhete. Pode valer a pena. Quem acreditar nessa vitória seca também tem muita chance de acontecer, porque o Levante realmente é um time muito fraco e o Atlético Bilbao é um time forte, tá bom? Aí deixa a critério de vocês. A tendência desse jogo é que seja truncado, seja um joguinho de 1-0, 2-0, mas não entraria no mercado de gols não, tá? Também às 5 horas da tarde, agora indo para a Inglaterra, eu tenho um jogo do safadíssimo Tottenham que vai receber o Everton. O Tottenham é safado, né? Quem já está aqui no canal há muito tempo sabe que ele é aquele time que entrega jogo tranquilo. Por exemplo, ele perde por Lanterna em casa, mas ele vai lá e ganha do Manchester City fora. Os jogos que você acredita que ele vai ganhar, ele não ganha. E os jogos que você acredita que ele vai perder, tem convicção que ele vai perder, ele acaba surpreendendo. Mas vamos ver o que a gente tem de interessante aqui para essa partida. As duas equipes não vêm no bom momento. O Everton, dos últimos 5 jogos, venceu 1 e perdeu 4. E o Tottenham venceu 2 e perdeu 3. O Tottenham que vem de uma grande vitória, meteu 4 no Leeds. Foi 4 ou 5? Acho que foi 4, né? Mas foi uma goleada no Leeds. Tottenham, em 25 jogos, ganhou 13, empatou 3, perdeu 9. Fez 35 gols, sofreu 32, tem 42 pontos. Tá brigando pela Champions League, por mais que possa parecer um pouco distante. Mas ele tem 3 jogos a menos que o West Ham, tem 2 jogos a menos que o United, tem 1 jogo a menos que o Chelsea e 2 jogos a menos aqui, mas esses 3 aqui eu não vou nem mexer, tá? A briga aqui é só pela 4ª vaga. Já o Everton é o 17º colocado, eu sempre lembro que o Everton teve um investimento muito bom, o Everton fez contratações, estava com o Rafa Benítez, que era um grande treinador, só que o time não encaixou. Começou muito bem, depois o time começou a ir ladeira abaixo, tá aqui com 22 pontos, o primeiro aqui da zona do rebaixamento, que é o Burnley, está com 21, então apenas 1 ponto separa o Everton da zona do rebaixamento. E tem o Watford também, que está apenas a 3 pontos do Everton. É claro que o Everton tem 2 jogos a menos, né? Dá para ele dar uma esticada ali, sair dessa situação, mas para ele sair ele tem que vencer. E vitória não é muito a praia dele, que em 24 jogos venceu apenas 6, empatou 4 e perdeu 14, perdeu mais da metade dos seus jogos, fez 28 gols e sofreu 41. Não é um time que tem feito muito gol, mas é um time que tem sofrido muito gol também. Vamos dar uma olhada. O Tottenham jogando em casa são 7 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, fez 18 gols, sofreu 15. E o Everton fora de casa venceu apenas 1, é o pior visitante da Premier League. Ih, não tá aparecendo não? Pera aí. Agora sim, ó, é o pior visitante da Premier League, venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 8, fez 10 gols e sofreu 23. Vamos dar uma olhada no histórico? O Everton não perde para o Tottenham 4 partidas, tem um bom retrospecto e nada de interessante aqui pra gente. O
Tropa, é o seguinte, para essa partida, quero explorar gols, quero explorar o mar de gol e meio, porque eu tenho um Tottenham que está jogando em casa, está brigando pela Champions League, vai enfrentar um time que está num péssimo momento, é o jogo ideal realmente para ele se expor, partir para cima. Do outro lado, eu tenho o Everton, né, que é um péssimo visitante, um time que sofre muito gol, um time que tem que se expor, porque ele está vendo cada vez mais a zona de rebaixamento ali se aproximar dele, e se ele não começar a agir, se ele ficar só na defesa, deixando o Tottenham jogar, ele vai acabar perdendo o jogo e vai acabar se afundando. Então, como eu tenho duas equipes que estão muito interessadas no jogo, é um jogo ideal para mim para ver pelo menos 2 gols. Então, no safe eu vou cravar mais de gol e meio, mas o ambas marcam para essa partida aqui bem quente, tá? O Tottenham que adora levar um golzinho também. Mas assim, tropa, quem quiser ir no mercado de resultados, o Tottenham é favorito? É favorito, com certeza é favorito, tá jogando em casa, o Everton é um péssimo momento, o elenco não tá dando, tá ligado? Parece que tá tudo rachado. Mas, porra, entrar na vitória do Tottenham tem que ter coragem, tá? Quem quiser ir com empate anula, pode ir. Só que, porra, mané, entrar no Tottenham é complicado. Mas vou cravar aqui um 2-1 pro Tottenham, vou dar uma moral pra ele, embora eu não recomende essa entrada. 7h30 da noite, Cariocão Betfair, eu tenho o Botafogo que vai receber o Volta Redonda. Botafogo que vem de 2 derrotas seguidas no campeonato e o Volta Redonda vem de 3. Né? Volta Redonda dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Na verdade, Volta Redonda só venceu uma no campeonato inteiro. Né? Ó, em 9 jogos venceu apenas uma, empatou 2, perdeu 6, fez 10 gols, sofreu 15. Já o Botafogo é o 4º colocado, o Botafogo já está classificado para a semifinal, só que é importante para os times pontuarem, para quando chegar na semifinal jogarem a favor do empate. Então jogando contra o time aqui, que está na parte de baixo da tabela, time que não ganha de ninguém, é jogo que o Botafogo tem que vencer, e jogo que o Botafogo deve vencer. Se você quiser ir com empate anula, porque está pagando acima de 1,50, pode valer a pena, mas sendo bem sério para vocês, o Botafogo deve cravar essa vitória aqui, jogando no Engenhão contra o Volta Redonda, placar para mim, 2-0 pro Fogão. Passando por outros jogos aqui rapidamente, aqueles jogos de fim do vídeo, tropa, Zenit contra a UFA, jogo na casa do Zenit, eu não tenho odd, eu não tenho cotação para entrar em vitória do Zenit, seria apenas para buscar uma vitória no primeiro tempo, tá? Porque o UFA vem num momento horrível, se a gente olhar a classificação, é o líder contra o vice-lanterna, em 19 jogos ganhou apenas 3, sofreu 28 gols, o Zenit tem um ataque muito forte, em 19 jogos fez 47 gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho, tropa. O Zenit, vantagem, 4 jogos sem perder para o UFA. O Zenit é um time over, né? Tem um ataque muito forte ali. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Só que o UFA é o contrário, né? O UFA é um time under, é um time que faz poucos gols. Dos últimos 7, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Então é o seguinte, eu cravaria essa vitória no primeiro tempo, mas eu só entraria nesse jogo ao vivo, sendo bem sério com vocês. Começou o jogo, viu que o Zenit está ali amassando. Quem quiser ir na pré-live, tem muita chance de acontecer, mas saiba que é um risco que está correndo. Quem quiser ir no mercado de gol nesse jogo, toma cuidado, porque o UFA deve tentar retrancar esse jogo até o final. Se o Zenit fizer um gol rápido, dá pra gente ver uns 3 gols, mas, pô, se o UFA ficar tentando levar esse jogo aí, é capaz de ser apenas 1-0, 2-0, toma cuidado com esse jogo aqui. 2 horas eu tenho o jogo do Besiktas, jogo muito difícil, tropa, porque o Başakşehir está num grande momento, embora o Besiktas esteja invicto. Toma cuidado, é um jogo que eu também ficaria de fora. Tem outro jogo aqui, tem os jogos da segunda divisão da Holanda, que são jogos bons para gols, né? A galera sabe disso, também não vou ficar me delongando porque eu não achei nenhum jogo que para mim é muito interessante de comentar. E esse jogo aqui tem uma situação interessante. O Legia, é uma coisa que eu ainda não entendi. O Legia, da Polônia, o campeonato polonês, ele é o atual campeão, tá? Ele foi campeão com vários pontos de vantagem temporada passada. Quem até souber da história do Legia e puder me informar. E essa temporada ele simplesmente está sendo rebaixado, pô. Ele está saindo de campeão a rebaixado, ele que é um time dominante na Polônia, campeão praticamente todo ano. Tá com 22 pontos, tem chance de cair, de sair? Tem chance, pô, porque ele tá com 22, tem gente com 23, com 24, com 25, com 26. Inclusive, é um jogo de confronto direto, porque se o Legia vencer, o Legia vai para 25 pontos e tem um jogo a menos que o seu adversário, o Slav Krosklov, né? Vou escrever aqui que é difícil de falar. E também um detalhe interessante dessa partida aqui é o momento que está vivendo o seu adversário. Ele vem de 5 jogos sem vencer, tá? Os últimos 5 jogos em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Os últimos 5 jogos em 4 perdeu o primeiro tempo. E o Legia jogando em casa pode ser uma grande opção aqui, buscar uma vitória seca sem bilhete ou buscar um empate anula. É claro que o Legia não vive um grande momento, não é à toa que está na zona do rebaixamento, mas se a gente for olhar os últimos jogos, o momento dele está bem melhor
do que seu adversário, tá? Então eu vou deixar a critério de vocês, é um jogo que eu queria comentar, não comentei no começo do vídeo, porque os jogos do começo do vídeo são jogos que eu tenho mais confiança, apesar de eu acreditar muito que o Legia não perca, ele não está na zona do rebaixamento à toa, tá? Então quem vai sabe que também está indo com um risco grande de dar errado. E tem um último jogo aqui, que é o jogo que eu não falei porque não tinha muita odd, que é o do Maccabi Tel Aviv, que vai receber o Beitar Jerusalém, isso pelo Campeonato de Israel. O Maccabi Tel Aviv está numa sequência muito boa, se não me engano são 6 ou 7 vitórias na competição, vai enfrentar o adversário que não vence. O Maccabi Tel Aviv, cara, é assim, no Campeonato de Israel, é o Haifa e o Tel Aviv que brigam pelo título. O Tel Aviv começou mal, né? Agora está tentando se recuperar e ele tem chance, porque o Haifa tropeçou mais uma vez. Eu nem estou comentando mais os jogos do Maccabi Haifa. Se ele vencer, ele vai a 50 pontos e joga essa diferença para apenas 6. Vai enfrentar um time da parte de baixo da tabela, que em 24 jogos ganhou apenas 5. O Maccabi Tel Aviv tem tudo para vencer amanhã. E em 12 jogos em casa, perdeu apenas 1. O problema, tropa, é que eu não curti muito essa cotação, não. 1,29 abaixo de 1,30 é favorito, mas esse jogo, na verdade, é um jogo bom para você deixar separado. Deixa ele selecionado, aí de repente o Tel Aviv começa meio desligado, essa odd começa a subir, você pega uma cotação interessante, ou o Tel Aviv tá amassando ali, ó. Primeiro tempo, você busca uma vitória no primeiro tempo, mas, pô, é foda. É jogo de final do vídeo, eu preferi deixar de fora. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de segunda. Eu separei realmente apenas 4 que eu tinha mais confiança para falar, mas tem os jogos ali de final do vídeo que tem jogos interessantes também. É porque a gente já teria que forçar um pouco mais a entrada, mas fica a critério de vocês. Chance de acontecer tem bastante, senão eu jamais traria aqui, só que eu gosto sempre de alertar os perigos que a gente tem. Só para explicar aquela situação, porque quando o Young Boys abriu 2-0, já estava pagando tipo mais do que 90% do lucro do bilhete que eu tinha deixado no Insta. Eu deixei vitória do Rangers e do Young Boys. O Rangers já havia vencido, o Young Boys abriu 2-0 em casa. Ele já estava com uma cotação baixa. Então, tipo, a odd dele foi para 1,05 mais ou menos. E a casa de aposta já estava pagando quase tudo. E o que eu falei? Quem está na verdinha tem pagamento antecipado, já morreu. Agora, quem não está... Pô, se quiser encerrar, tá pagando mais de 90%, né? Mas fica a critério de vocês. Eu não vou pedir para vocês encerrarem. De repente, o meu método é de deixar até o final. Só que para mim, tá? Eu vou dar o meu ver, uma coisa que eu faço. Se eu tô ganhando 90% do lucro e eu tenho um jogo inteiro ainda para correr um risco, cara, não tem por que eu ficar segurando, sabe? Correr o risco de perder minha entrada toda e o lucro que eu tava conseguindo. Pô, porque não, o time é favorito, não tem como levar empate, não tem como perder. Tropa, a gente está lidando com futebol. Bateu o lucrinho ali, ó, 80%, 90%, pô, não tem nem o que pensar. E vou falar para vocês, se estivesse pagando 70%, dependendo do jogo, estivesse pagando 70%, caraca, tá chovendo pra caramba, tem que terminar logo. Tivemos pegando 70% e ainda tem um jogo inteiro, igual tava, pô, o Young Boys fez gol, acho que com 10 minutos fez 2 gols. Então, é só uma dica que eu dou, se você tiver a oportunidade de encerrar, eu acredito que seja melhor. É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora pra cima!